tá na hora de conversar sobre o método que você precisa pra sua vida, que é o LMX. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse método e, bom, prazer, eu me chamo Lucan e precisamos conversar, principalmente sobre LMX. E eu pensei nesse vídeo do seguinte, cara, por que eu acredito que as pessoas precisam praticar o LMX? E a melhor explicação que eu poderia chegar e dar para uma pessoa é falar um pouco da minha experiência pessoal e da minha percepção sobre o LMX de forma isolada, cada um dos pontos, que é a leitura, meditação e xadrez. E como você pode aplicar isso de forma prática e por que você deve aplicar isso, sabe? Então, vamos partir do começo, que é o seguinte. Por que você deve praticar o LMX? Bom, se você já não conhece o LMX é uma sigla que combina leitura, meditação e xadrez. Basicamente, ele parte da premissa que é você combinar essas três práticas em uma coisa só. Se você pega, por exemplo, pessoas que são renomadas em seus campos, como empresários, escritores, nem se fala, muitos profissionais, você acaba notando que é essencial que eles tenham o hábito de ler. Mesmo que você fale, poxa, hoje tem muitos vídeos, tem muitas possibilidades que digamos, são tecnológicas, cursos online e tal, mas por mais que você tenha cursos EAD, você tenha todo esse aparato tecnológico, por mais que você tenha isso, você não pode escapar da leitura. E a leitura é uma coisa interessante, porque hoje o estímulo que você deveria ter é o seguinte, que eu acredito que seja, digamos, o ponto-chave que eu quero despertar em você que está me escutando, que é o seguinte, para pensar no contexto do Brasil, as pessoas não leem, as pessoas elas têm cada vez mais hábitos e comportamentos que tornam elas propícias a serem medíocres. Acho que nem medíocres, elas conseguem ir até mais abaixo do que ser medíocres, mas por que eu digo isso e com que base eu me baseio nisso? Tem um livro que eu tô lendo recentemente, que é o livro do Daniel Goleman, onde ele fala sobre foco. É um livro um tanto técnico, que ele é bem científico, ele tem muita robustez, por assim dizer. E umas coisas que me chamaram a atenção e foi, digamos, o fator que me fez perceber a gravidade do problema com relação à distração, foi estudos que são mostrados e foram feitos e são comentados nesse livro sobre a questão das distrações no mundo moderno. E esse livro ele é um livro antigo. Aí eu pensei, cara, imagina isso aplicado hoje pro Brasil. Se mesmo naquela época, quando o livro foi escrito, que o livro ele é antigo, eu não sei, depois eu vou pesquisar, vou deixar até nos comentários fixado talvez, mas o livro ele não é recente. Imagina isso aplicado hoje pro Brasil. Então assim, hoje, cada vez mais a ideia de que você não tem concorrência, ela se torna cada vez mais factível. Quando saem esses estudos falando sobre pessoas que o índice de leitura no Brasil, ele está cada vez mais diminuindo, ele não é por acaso. Porque as pessoas hoje, elas têm muitos estímulos que afastam elas da leitura. Então, conforme você vai vendo essa maré de emborrecimento coletivo, você acaba se destacando com muita facilidade. E aí que entra o LMX. A leitura, com certeza. Cara, assim, eu particularmente, eu considero a leitura dos 3 pontos o meu ponto mais favorito. Porém, eu não posso fugir da pergunta que eu fiz no início desse vídeo, que é por que você deveria fazer o LMX? Eu já dei, digamos, uma resposta, uma motivação, que é você se aperfeiçoar de modo que você se destaque com muita facilidade. E eu apenas falei de um ponto, que é da leitura. Mas, com relação aos outros pontos do LMX, eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal, até para dar um contexto melhor sobre a minha resposta sobre isso. Que é o seguinte, quando eu penso sobre a minha trajetória como pessoa, eu vejo que certos pontos, eles se alinharam muito bem para a prática do LMX. Um deles foi a leitura. Por quê? Porque eu já quando era criança, eu tinha muito desejo de ler livros. E na escola, eu tinha muito professores que faziam aquele dever de casa, falavam, cara, vocês têm que ler tal livro. E aí, então, eu tive essa experiência de ler por obrigação. Mas por mais que eu tivesse essa experiência, eu também tive uma experiência positiva pra mim, que foi ter lido por iniciativa própria. Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li por iniciativa própria foi um livro que é o livro do Guerra Civil, que se você já assistiu ou já leu a história em quadrinhos do universo Marvel, você já sabe do que eu tô falando, que basicamente esse livro ele é uma adaptação de uma história em quadrinho para um livro, sabe? Então esse foi o primeiro livro que eu li, foi inclusive um presente que um amigo meu ele deu, que é um livro que, cara, eu lembro até hoje da experiência que eu tive lendo esse livro, porque eu não tinha lido a HQ, mas eu já tinha assistido o filme, que era com o Chris Evans, acho que foi o quê? Foi em 2016 ou 2017, acho que foi nessa época, se eu não me engano, que saiu o filme. Eu não me lembro, eu lembrei agora, foi quando tava no início daquele hype dos filmes da Marvel. Aí eu peguei pra ler esse livro
do Guerra Civil. Cara, eu lembro que nessa época eu gostei muito da leitura. Eu acho que na época eu era adolescente, cara. Eu gostei muito da leitura. E aí também me ajudou outro fato, é que eu lia muito história em quadrinho. Então isso também foi um comportamento que me ajudou para no futuro construir esse hábito a longo prazo. Mas um outro motivo que, conforme eu fui ficando mais velho e entrando na vida adulta, que atualmente eu tenho 24 anos, mas conforme eu fui entrando na vida adulta, eu fui notando um padrão, principalmente conforme eu fui pesquisando, lendo livros. Mas enfim, eu fui percebendo que pessoas que eram, digamos, pessoas mais sábias da história, pessoas inteligentes que realmente fizeram contribuições para a humanidade, havia esse padrão, esse comportamento que você encontra nelas, que elas são ávidas leitoras, sabe? Então, conforme eu fui percebendo, notando isso, eu falei, cara, a leitura é um hábito que faz muito sentido. E isso é uma coisa que você só vai entender quando você tiver experiência direta com a leitura. Porque eu acredito que eu só consegui ter essa consciência muito elevada com relação à leitura devido à experiência positiva e o meu desejo e curiosidade de aprender, sabe? Então, na leitura, eu pude tanto absorver o lado prazeroso quanto também o lado também de você se desenvolver, sabe? Porque às vezes você se desenvolver não é prazeroso, sabe? Às vezes é prazeroso o resultado, mas às vezes o processo ele acaba sendo maçante. E é por isso que às vezes muitas pessoas elas acabam não, digamos, realizando o processo. Porque o processo, se você pegar para analisar, eu não falo apenas da leitura, mas eu falo do todo, de um todo, por assim dizer, ele não é, você sabe o que você tem que fazer, sabe? Então às vezes o trabalho acaba se tornando maçante, o processo, mas você tem que fazer mesmo assim. E é por isso que muitas pessoas acabam procrastinando nesse meio do caminho. Mas voltando agora, finalizando essa parte da leitura, eu fui percebendo que as pessoas de sucesso, pessoas inteligentes, pessoas que têm resultado, elas têm esse padrão de comportamento que elas leem muito. Então tem esse ponto também com relação à leitura. Agora, com a meditação. A meditação é uma coisa que eu comecei, digamos, a praticar, mas não é naquela pegada de, nossa, eu vou ficar sentado em um lugar parado e apenas isso, não. A meditação que eu pratico é um tipo de meditação que envolve a escrita. Por que a escrita? Por que isso pode ser considerado a meditação? Porque se você pega meditação e você pega o próprio ato de você meditar sobre algo, ele não se limita simplesmente a você estar parado naquela posição com os dedinhos levantados para cima, sabe? Tipo aquela posição do chakra de Virgem dos Cavaleiros do Zodíaco, que ele tem que ficar naquela posição e tal. Não, e não se limita a isso. Tem muitas práticas de meditação, meditação guiada e tal, mas você tem que fazer o que é melhor para você. Mas eu particularmente faço o seguinte, e isso até eu digo com base num livro no Hugo de São Victor, que tem um livro dele que eu acho que é o Opúsculo de São Victor, do Hugo de São Victor, que ele basicamente ele te ensina a meditar. É um livro bem curtinho, que você encontra de graça na internet. Mas enfim, a meditação é o ato de você se debruçar sobre algo e você ficar, digamos, trabalhando aquilo, você ficar pensando e refletindo sobre algo, sabe? Então eu faço muito isso com a escrita. Eu posso até estar enganado em chamar isso de meditação, mas eu comecei a chamar isso de meditação por quê? Porque eu peguei no livro do Naval Ravikant que ele comenta que a escrita, quando feita de tal forma, ela é considerada uma forma de meditação escrita, sabe? Porque nesse livro do Naval Ravikant, que é o Almanaque do Naval Ravikant, que é um livro que eu gosto muito, eu estou sempre relendo ele, ele comenta brevemente sobre a prática de meditação. Ele conta sobre os diferentes tipos de meditação. E eu percebi que a meditação era algo que eu estava praticando com a escrita, por quê? Porque eu constantemente eu comecei a ter o hábito de anotar e ter um diário. E o fato de você estar refletindo e relembrando sobre os acontecimentos do seu dia, e às vezes refletindo e pensando, cara, por que aconteceu tal coisa, mas o que me levou a tomar tal coisa, a tal decisão? Por que eu fiz isso? Então você começa a pensar, e isso, assim por si só, é a prática que vai te levar à meditação. Eu, quando comecei a fazer isso, foi mais para ter o hábito de escrever. Mas conforme eu fui, digamos, estabelecendo esse hábito de escrever, eu comecei a adotar a escrita de um outro modo. Eu passei a me fazer perguntas e ficar meditando sobre essas perguntas. Ficar pensando, cara, beleza, qual é, digamos, o 80-20 do que eu preciso fazer como pessoa para ter resultado então, no meu projeto, por exemplo. Então, isso é uma forma de meditar sobre um aspecto da sua vida, sabe? Então, é mais um processo que eu considero ser interno de você com você. Não tem distrações, não tem outras pessoas, é você com você tá numa sala, seja lá. Não precisa ser um processo onde está você com uma folha, com uma caneta e tá meditando. Isso, em outras palavras, seria exatamente como se você mergulhasse, fizesse uma imersão em si mesmo. Quando você começa a realmente focar. Então, a meditação ela pode ser encarada da seguinte forma, de você colocar todo o seu foco e sua atenção
para si mesmo, para algum aspecto em específico, para algum pensamento, para alguma situação, para alguma coisa, e você vai, digamos, trabalhando aquilo. E isso às vezes não é um processo que você faz de um dia para o outro, às vezes é algo que leva semanas. Sabe um processo de meditação que pode ser considerado meditação seguindo essa premissa? É o seguinte: pega uma frase que te chama a atenção, por exemplo, por exemplo, você planta o que você colhe. Uma frase assim, você coloca ela em algum lugar e você fica pensando por ela durante 25 minutos do seu dia, por exemplo. Tenta manter esse exercício de concentração. Aí faz isso durante alguns dias. Fica pensando sobre isso. Isso é uma prática de meditação, porque você vai estar refletindo, você vai estar alimentando o seu músculo de pensamento, de modo que você vai colocar a sua atenção naquilo e vai falar: cara, por que a frase "quem planta o que colhe", como ela se aplica na minha vida? Você planta o que você colhe. Aí você começa poxa, isso se aplica a tantas coisas, você pode ir de 0 a 100 nessa frase de tantas formas, que isso seria considerado uma prática de meditação. Você está meditando sobre isso, você está assimilando, tá como se você estivesse dando substância ao seu pensamento, sabe? É bem interessante ficar pensando sobre essas coisas. Então isso é como eu enxergo a meditação. Talvez tenha alguma coisa errada, alguma definição, algum conceito que eu não tenha colocado, mas caso tenha e você saiba, você coloca nos comentários, que eu vou adorar ler esses comentários. E o último ponto do LMX é a questão do xadrez. Cara, o xadrez, assim, eu lembro que quando eu era moleque, eu tinha uns 10 anos, eu lembro que eu tinha uma experiência bem interessante com xadrez, que eu joguei com a minha prima uma partida de xadrez, e eu gostei, que eu ganhei dela, também tem esse ponto. Eu gostei bastante, mas eu acredito que o que mais me levou a fazer a prática de xadrez com uma certa disciplina foi devido ao referencial que eu tinha em série, em animes, porque assim, se você consome muitos animes, e você consome animes que são bons, você começa a notar certos padrões, principalmente se você gosta de personagens que são inteligentes, como é o caso do Kira, do Death Note, o Lelouch, do Code Geass. Esses personagens, em geral, eles têm esse padrão deles fazerem, em determinadas cenas, certas práticas do que pessoas inteligentes fazem, como leitura, anotação, planejamento, xadrez. Então, isso também foi um referencial para mim para fazer o xadrez, porque o xadrez, ele carrega muito essa ideia, esse estereótipo, por assim dizer, de que apenas pessoas inteligentes praticam. E, não é que apenas pessoas inteligentes praticam xadrez, mas é que o xadrez, ele trabalha muito o aspecto estratégico. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você joga xadrez, ou você já jogou xadrez, você vai entender o que eu quero dizer agora. No xadrez, você não pode apenas simplesmente movimentar as peças por exemplo, a moda caralho. Você não pode sair movimentando sem você pensar. Porque quando você faz isso, você acaba entrando numa posição onde você está reagindo às jogadas do seu oponente. E você não pode ficar nessa posição, porque cada jogada que você faz, ela segue literalmente aquela lei de Newton, que é toda ação tem uma reação. É uma reação, é uma consequência. Acho que essa palavra fica melhor. Toda ação tem uma consequência. Se você movimenta uma peça para tal posição, tal jogada do seu oponente, ela vai ser feita devido a essa jogada que você fez, sabe? Então é como se todas as jogadas, do início ao fim da partida, elas estivessem conectadas de alguma forma. Como assim? Se você faz uma série de jogadas durante um tempo, você começa a perceber, mesmo que o jogo estivesse indo no seu ritmo, se você fez alguma coisa errada, você vai perceber isso. Eu sei que isso pode parecer um tanto abstrato, mas se a gente for colocar a seguinte premissa: estratégia é você fazer uma série de ações com um objetivo. Então, se o seu objetivo é pegar a rainha do oponente, você vai ter que ter uma série de ações que vão te levar a isso. E para cada ação que você realiza, você precisa prever certas jogadas que vão ser jogadas pelo oponente por você. E o mesmo contexto do xadrez também se aplica à vida real. Tem um livro que ele tem uma frase muito interessante que ele se adapta a isso que eu tô falando, que é a arte da estratégia. E tem uma frase dos autores que cara, ela casa muito com isso, que é o seguinte: todos nós somos estrategistas. Acontece que alguns são conscientes disso e outros são inconscientes. E também, não é que você tem uma estratégia ruim, é que você realmente não tá sabendo como lidar com o ambiente à sua volta, sabe? Claro que isso é um pouco tanto nebuloso da minha parte falar isso, mas o que eu quero passar com isso é o seguinte. E de novo, usando o exemplo também de animes, até pra tornar um pouco mais didático isso, você percebe que animes como, por exemplo, Naruto, Death Note, deixa eu pensar aqui outro, Hunter x Hunter, em todas essas histórias de animes, de protagonistas, shonen e tal,
tem muita estratégia envolvida em todos os âmbitos, cara, assim, vamos pensar pela ótica do criador da obra, o mangaka, o cara que ele pega aquela história e ele cria do zero. Você acha que não tem uma estratégia do início ao fim do seguinte, cara, em tal momento da história eu vou fazer tal personagem agir de tal modo, fazer tal expressão, vou desenhar ele de tal modo, de modo que o leitor, o espectador, a audiência, ela vai se conectar com isso que ele tá falando, com essa cena, vai gerar tal emoção. Então perceba que essa estratégia de ser intencional em tudo que se faz é uma estratégia. E a mesma coisa se aplica, poxa, a histórias, a muitas coisas ao seu redor. E uma coisa que, levando para o contexto dos brasileiros, que eu lembro que um professor fala muito isso, que hoje muitas pessoas criticam ele é amado por muitos e odiado por todos. E respeitado por todos. Acho que essa frase fica melhor. Que é o professor Olavo de Carvalho. E tem uma coisa que eu vi em um dos vídeos dele, que ele falava o seguinte, que o brasileiro, ele não tem o hábito de ter um plano de vida. Que o plano de vida a gente pode considerar como uma estratégia. Você vai ter uma estratégia onde você vai seguir um objetivo, você vai seguir uma série de ações para cumprir esse objetivo. Então, se você tem, por exemplo, o objetivo de ser médico, um exemplo aqui, você quer ser médico, você vai ter, digamos, uma estratégia de, cara, eu vou reunir esse material, vou reunir, digamos, uma série de hábitos, uma série de ações que vão me ajudar a obter esse resultado final, que é ser um médico. Então, por exemplo, você vai ter a estratégia e primeiro você vai traçar os objetivos e os requisitos e as condições necessárias. Então, qual faculdade você vai cursar, quais livros você vai ler, ou então, quais habilidades você precisa ter para você começar a exercer essa profissão, ou então habilidades essenciais que elas vão ser, digamos, 80-20 para você ser um bom médico. Então, muitas vezes, o fato de você ser médico, ou o fato de você querer ser médico, não se limita apenas a uma habilidade técnica, mas às vezes uma habilidade em que requira de você o contato com pessoas. Então, se você for um médico que você tem um comportamento mais humano, que você se conecta com pessoas, e você tem esse apreço por estar se relacionando com pessoas, você vai com certeza ser mais eficiente na sua profissão. Porque, para pensar, eu sempre lembro daquela série do House, que ela traz um dilema muito interessante, que é o seguinte: você preferiria ser tratado por um médico que te trata bem, ou por um médico que você sabe que ele vai te tratar, ele vai resolver teu problema, mas que ele te trata que nem um lixo? Que nem, tipo assim, você vai ser maltratado, você vai ser chamado de burro, ele vai falar na tua cara, você é burro porque você é burro idiota, sabe? Então, é claro que isso é um exemplo que na prática eu acho que não se sustenta tanto, porque as pessoas, por muitas vezes, principalmente no contexto atual, serem sensíveis, isso para um médico não seria muito legal. E também dando exemplo de uma série de TV também não é algo que se aplica na realidade. Mas esse exemplo que eu dei, ele é mais um exemplo engraçado mesmo para ilustrar uma situação, mas que ele traz uma coisa interessante, que é assim, eu lembro de uma frase que uma professora falava, que é a seguinte: todo mundo pode querer ser professor, mas nem todos servem para ser bons professores, algo nesse sentido. E a mesma coisa se aplica a essa questão do plano de vida, porque assim, por mais que você queira algo, você queira se tornar algo, não quer dizer necessariamente que você tem as habilidades certas para isso. Então, tem uma questão também da parte de algo que é intrínseco das pessoas e algo que você pode desenvolver com o tempo, mas que não vai competir com alguém que tem talento e que é disciplinado, sabe? Então, isso também se aplica na prática. E também tem que se aplicar na questão da sua estratégia. Por quê? Porque se você não conhece a si mesmo, de que adianta você fazer um plano mirabolante, uma estratégia, um plano que ele não leve em consideração as suas curiosidades, os seus interesses, as suas inclinações naturais, intelectuais, sua curiosidade? Você não leva isso em consideração. Você precisa masterizar. Isso é uma coisa que eu aprendi com um mentor meu, que é o David Patrick, que ele escreveu um livro que o título do livro é Suas Próximas 5 Jogadas. Esse livro, ele tem a premissa de te ensinar a criar um plano de negócios, mas ele parte de uma premissa muito mais essencial do ponto de vista mais humano, que é o seguinte: você precisa saber quem você é, quais suas habilidades, o que você quer, o que você não quer. Você precisa masterizar a arte de conhecer a si mesmo, porque às vezes o que você quer não está alinhado com o que você de fato quer. E o que eu quero dizer com isso é que você às vezes pode querer ser uma coisa, mas as suas habilidades, elas te levam para algo que vai contra isso que você quer. E às vezes o que você quer não é exatamente o que você precisa ser, sabe? Eu sei que isso pode parecer um pouco contraditório, mas às vezes o objetivo que você projeta para você mesmo, às vezes não é de fato seu. Às vezes você viu em outra pessoa e você pegou esse espelhamento de comportamento, que é uma questão de você espelhar o comportamento de uma pessoa em si mesmo, que acho que é a questão do desejo. Lembrei agora o nome do conceito, é desejo mimético. Você vê algo em uma pessoa, por exemplo, uma vida luxuosa, uma vida que realmente te desperta o desejo, e você fala, cara, isso aqui é uma coisa que eu quero pra mim. Mas aí, conforme você vai estar na jornada para obter aquilo,
começa a rolar um tipo de atrito, porque aí você pode chegar à conclusão de que aquilo não é pra você, depois que você alcança aquilo, sabe? E isso vem de uma falta de clareza, uma falta de autoconhecimento, sabe? Eu sei que essa palavra autoconhecimento, ela vem sendo usada por alguns coaches e tal, mas não é minha intenção passar essa ideia de coach, mas é sempre visando uma experiência pessoal que eu tive com relação a essa clareza, mas também visando algo que é muito fundamental, que os antigos já falavam sobre isso, que é a questão de você conhecer a si mesmo. Então isso também se aplica no contexto da estratégia que o xadrez ele trabalha. Porque o xadrez, você encara ele como uma forma de exercitar o seu músculo de estratégia. E como já ficou muito claro, todas as pessoas, elas são estrategistas. Só que algumas não têm consciência disso e outras têm. E as que têm consciência disso, elas conseguem performar muito melhor. Então, o que eu acredito que seja, por exemplo, algo fundamental na questão de você ter uma estratégia, e usando de exemplo o xadrez, é você saber fazer a sequência de ações certas. Então, levando para o contexto atual, se você tem um objetivo e você tem clareza das ações que precisam ser tomadas, o simples é você realizar essas ações. Não quer dizer que vai ser fácil, mas em essência é isso. Mas agora, indo para uma outra pergunta, depois que eu falei tudo isso da leitura, da meditação e do xadrez e um pouco da minha experiência pessoal nesses três, que é o seguinte: por que você deve fazer o LMX? Por que você tem que aplicar o LMX? Cara, pra mim é óbvio o porquê que você deve aplicar. Porque você acredita que você ficar mais inteligente vai te fazer mal? Você acredita que o fato de você conhecer mais a si mesmo, de você meditar sobre as coisas, de você ter uma clareza e ter uma paz de espírito, isso vai te gerar algum benefício negativo? Benefício negativo não. Nossa, essa frase ficou boa. Benefício negativo. Olha só. Você acha alguma coisa disso vai te trazer prejuízo? Ou então o fato de você ser mais estrategista? O fato de você saber fazer uma série de ações que vão te levar a um objetivo, a um resultado desejado? Então, eu sei que inicialmente talvez ocorra um tipo de atrito por ser algo novo, que às vezes você não tem o hábito de fazer. Portanto, o que eu aprendi pela minha experiência pessoal, também observando outras pessoas e também lendo livros, também consumindo conteúdo, é que no momento que você vai pôr em prática algo, diminua ao máximo o atrito. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo de vídeos que eu crio pro YouTube. Eu poderia muito bem passar muito mais tempo editando um vídeo e passando muito mais tempo na criação de um vídeo. Mas por que eu não faço isso? Eu vou te explicar o porquê. Porque eu tenho certeza que se eu passar muito tempo na produção de um único vídeo, eu sei que isso vai se transformar numa forma de procrastinar o conteúdo, a criação do conteúdo, a criação do vídeo. E também tem um outro motivo, que eu acredito que esse segundo motivo seja o que realmente faz com que eu não foque tanto na edição e detalhes assim. É que eu tenho, digamos, o receio, né? Como se fosse um receio meu, de que se eu passar se eu dedicar muito tempo e esforço na criação de um único vídeo, o retorno que eu vou receber dele não vai ser proporcional. Porque às vezes você vai postar um vídeo, você colocou muito esforço achando que aquilo ia dar bom, que iria viralizar, mas ele não viraliza. Então isso também é uma questão de eu saber jogar com as armas que eu tenho, mas também tem a clareza de eu saber a que ponto eu posso jogar, sabe? Então isso também se aplica ao seu contexto. Por quê? A questão da estratégia que o xadrez ele levanta, ela é muito aplicável para o contexto do Brasil. Não assim pro contexto exclusivamente do Brasil, mas por que do Brasil? Porque aqui, cara, aqui as pessoas elas não têm essa mentalidade estratégica. Porque querendo ou não, você vai precisar de estratégia, você vai precisar ter a mentalidade estratégica, você vai precisar ter o pensamento estratégico, de você saber, cara, essa ação aqui que eu vou realizar, ela vai resultar em tal coisa. Então você precisa ir pensando alguns passos à frente e aí você seguindo com base no que você quer, sabe? Então, o motivo pelo qual você deveria praticar realmente o LMX é porque a leitura, a meditação e o xadrez, de forma isolada, cada um deles, eles te trazem muitos benefícios de forma isolada. Agora, se você combina os três e começa a praticar com disciplina os três de uma vez, eu falo por experiência que você tem uma expansão de percepção, uma intencionalidade no que você faz, uma clareza que, cara, você começa a ficar viciado nisso. É um resultado muito bom que é gerado. Não é algo mágico, mas é porque você sente uma sensação de progresso. E agora, indo até pro final do vídeo, mas é mais pra te ajudar a como colocar em prática o LMX. Cara, seguinte, se você é uma pessoa que você não tem o hábito de leitura, você não tem o hábito de meditar, você não sabe nem o que é xadrez, cara, começa fazendo algo que tem o mínimo de atrito possível. Então, por exemplo, vamos começar pela leitura. A leitura,
a dica de ouro, começa a ler pelo que você gosta. Você gosta de alguma coisa, certo? Você gosta de anime, você gosta de filme, você gosta de série, você gosta de alguma coisa, tenho certeza. Pega o que você gosta. Pega alguma coisa que você gosta, sei lá, futebol, alguma coisa. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar um livro, o menorzinho que você encontrar. Você vai ler alguma coisa. Você vai ler, sei lá, 10 minutos ou 5 minutos daqui. Daí você vai escrever sobre o que você leu. E daí você vai ler o que você escreveu. E daí você vai falar com uma pessoa, você vai falar com algum amigo e tal. Isso até para reforçar o que você aprendeu sobre aquilo. Então, quando você faz isso, eu sei que talvez não seja a sua intenção, mas busque passar o conhecimento que você adquiriu nesse livro, nisso que você gosta. Porque aí, então, pensa que o fato de você estar lendo algo que você gosta, você vai ter mais assuntos para conversar com garotas, com garotos, você vai se tornar uma pessoa mais interessante. Então, se te ajudar, começa a ver pelo lado dos benefícios que você vai ter. Você vai passar a se comunicar melhor, você vai passar a ter mais formas de você fazer analogias, de você contar histórias, você vai ser mais interessante aos olhos de outras pessoas, você vai começar a ter novas possibilidades de tomar as decisões. Como assim? Você, digamos, lê uma história sobre um cara que é inteligente. E daí, por você ter lido essa história, você pode muito bem pegar algum exemplo, alguma coisa que você aprendeu nessa história e você aplicar na sua vida. Você aplicar e usar às vezes de um exemplo para pensar, cara, naquela história tal personagem fez tal coisa e tal. Então, agora levando para a meditação, cara, pesquise por conta própria o que melhor se aplica ao seu contexto. Porque a questão da meditação eu acredito que seja algo muito pessoal, mas que deva cumprir com alguma finalidade, sabe? Então eu busco fazer meditação com a intenção de ter clareza sobre o que eu quero e ter uma certa, não seria paz interior, mas seria a sensação de eu ter esclarecido para mim mesmo tudo, para não ficar nada nebuloso, nada ofuscado. E o que eu quero dizer com isso é que às vezes você toma certas ações, mas você não sabe por que está tomando, ou então se está tomando da forma errada. Então é algo nesse sentido. E a questão do xadrez, eu acredito que eu não preciso muito entrar nesse ponto do xadrez, mas veja também pelo ângulo dos benefícios. Porque se você pensa, cara, para ficar mais inteligente, tem que ler livro, tem que meditar, tem que jogar xadrez, porque o xadrez ele vai te deixar mais estratégico. E você aplica isso na sua vida. Claro que não estou dizendo que para você ser mais estratégico você precisa jogar xadrez, mas o xadrez ele é uma excelente forma de você praticar isso, sabe, de forma didática. Então, eu acredito que o melhor benefício do xadrez seja essa questão da estratégia. Porque eu comentei isso mais cedo, que há momentos no jogo do xadrez, numa partida, onde você não pode estar na posição de você reagir. Então, na vida, você tem que levar na mesma vibe. Se você ficar apenas reagindo, você vai perder o jogo. E um sinalizador que você deveria usar, e que eu uso também, é que o sinal de que você está perdendo no jogo é quanto dinheiro você tem, quanto de riqueza você construiu. E é claro que isso não acredito que vale para todas as pessoas, mas eu acredito que vale para aquelas pessoas que são ambiciosas e elas buscam ter uma conquista material. Eu busco ter conquista material, mas eu não me prendo exclusivamente a isso, mas é um parâmetro que eu uso até para guiar mais as minhas ações. Então, essa combinação desses três, sem sombra de dúvidas, é algo que você deveria avaliar e com certeza aplicar na sua vida. Porque, cara, só usa o seguinte: se tem pessoas que praticam isso, elas têm resultado, elas são inteligentes, claramente elas têm esses resultados porque elas praticam com consistência, praticam da maneira certa essas coisas, que mal vai fazer pra você praticar essas coisas? Sabe, que mal vai fazer pra você ser mais estratégico, traçar planos, ser mais organizado? Que mal vai ter em você meditar sobre suas ações, sobre si mesmo? Que mal vai ter em você ler histórias, ler biografias, adicionar repertório, adicionar conhecimentos, novas informações, criar novas sinapses no seu cérebro, criar novos caminhos de você, criar analogias sobre algum assunto, formas de você criar uma analogia sobre alguma situação? Cara, eu só vejo benefícios. Então, você deveria se fazer a seguinte pergunta: não é os benefícios, mas qual o preço que eu estou pagando por não estar praticando leitura, meditação e xadrez? Qual o preço que você está pagando por não estar praticando isso? É o preço de ser burro? Talvez. Mas vale a pena para você continuar a ser burro? Fica com você, meu nobre. Eu te vejo no próximo vídeo e deixa nos comentários alguma observação, algo que é interessante. Eu vou ler, pode ter certeza. Te vejo no próximo vídeo.